Pense, meu querido irmão, em quantas vezes você já ouviu falar que estamos vivendo tempos diferentes, tempos difíceis, tempos que parecem carregar um peso invisível sobre nossas almas. Imagine por um momento que cada acontecimento que você vê nas notícias, guerras, desastres naturais, crises, divisões entre povos, talvez não sejam meras coincidências, mas sinais claros de algo muito maior. E se eu te disser que a própria Palavra de Deus já havia anunciado tudo isso com antecedência? Prepare-se, porque hoje vamos juntos desvendar os sinais escondidos que mostram que estamos, de fato, vivendo os últimos dias. E eu te afirmo, a revelação final deste vídeo é a mais poderosa de todas. Olá, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Eu sou Maicon Nogueira e este é o canal Em Busca da Fé. Antes de começarmos, eu quero profetizar bênçãos e vitórias sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Que o Senhor derrame graça sem medidas, que abra portas e fortaleça o seu coração em meio às lutas. E já no início deste vídeo, eu quero pedir a você, inscreva-se aqui no canal Em Busca da Fé. Deixe o seu like, compartilhe este vídeo e comente abaixo. Porque o que vamos revelar hoje não é apenas informação, é transformação espiritual. Ao longo deste estudo, vamos descobrir verdades que podem mudar a forma como você enxerga o mundo e a história bíblica. Meus irmãos, quando falamos em últimos dias, muitos pensam imediatamente no livro de Apocalipse. Mas eu preciso lembrar que Jesus já havia nos alertado sobre isso. Mateus capítulo 24. Ali, o Senhor diz que haveria guerras e rumores de guerras, nações contra nações, fomes, terremotos em vários lugares. Ele não nos deu essas palavras para nos amedrontar, mas para nos despertar, para que estivéssemos vigilantes. Eu não espero que você entenda agora. Não mesmo. Canal O que o Pai permite. Em Busca da Fé. O que eu permito. Agora, pense comigo. Quantas guerras você já viu acontecer apenas nos últimos anos? Quantas nações levantando-se contra outras? Quantas vezes você ligou a televisão e ouviu sobre terremotos devastando cidades? Sobre epidemias que pararam o mundo inteiro? Será que tudo isso é coincidência? Ou será que estamos, de fato, vivendo aquilo que Jesus anunciou há mais de 2000 anos? O apóstolo Paulo também nos alertou sobre os últimos tempos. Em segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 5, ele disse que nos últimos dias sobreviriam tempos trabalhosos, pois os homens seriam amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, profanos. Irmãos, olhem ao nosso redor. Será que essa descrição não parece exatamente o retrato da nossa sociedade atual? Mas eu quero ir ainda mais fundo com você. Muitos acreditam que esses sinais são apenas simbólicos. No entanto, estudiosos renomados, como o teólogo John Stott e o arqueólogo William F. Albright, apontaram que os registros históricos comprovam uma intensificação desses eventos nos últimos séculos. Não estamos falando apenas de interpretações, mas de fatos que se acumulam diante dos nossos olhos. E veja, meus irmãos, há algo ainda mais profundo: o aumento da iniquidade. O próprio Senhor Jesus disse em Mateus, capítulo 24, versículo 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Diga-me, não é isso que estamos vendo? Famílias destruídas, pessoas vivendo sem esperança, a fé sendo tratada como algo ultrapassado. Nunca o coração humano esteve tão frio. Eu quero fazer uma pergunta a você que me ouve. Você acredita que estamos vivendo os últimos dias? Responda nos comentários. Coloque aí, sim. Eu creio que os sinais estão se cumprindo. Porque essa interação não é apenas para o canal, mas é um testemunho público da sua fé. Agora, eu preciso deixar claro algo muito importante. Não se trata de definir datas ou marcar o dia da volta de Cristo. A própria Bíblia, em Mateus capítulo 24, versículo 36, nos diz que ninguém sabe o dia nem a hora, nem os anjos do céu,
mas unicamente o Pai. O que estamos fazendo aqui é despertar você para a vigilância, porque se os sinais estão diante de nós, é preciso estar pronto. Eu quero que você fique comigo até o final deste vídeo, porque a revelação mais impactante virá na última parte. Algo que vai mudar para sempre a forma como você enxerga o cumprimento das profecias bíblicas. Mas antes de avançarmos, repita comigo esta declaração de fé nos comentários. Eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus. João capítulo 17, versículo 7. Amados irmãos, agora que já entendemos que os sinais anunciados por Jesus e pelos apóstolos estão diante dos nossos olhos, precisamos refletir sobre o que eles realmente significam. Muitas pessoas olham para guerras, catástrofes e crises apenas como acontecimentos políticos ou naturais, mas a palavra de Deus nos convida a enxergar além. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 6 diz: Não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Isto é, o chamado não é para o medo, mas para a vigilância e para a sobriedade espiritual. Pense comigo, quantas vezes você já percebeu que a humanidade parece estar cada vez mais distante de Deus? A tecnologia cresce, os avanços científicos se multiplicam, mas a fé e a moral parecem se dissolver. E isso, meus irmãos, também é um sinal. Em Daniel capítulo 12, versículo 4, o anjo disse ao profeta: Tu, porém, Daniel, cerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Ora, será coincidência que vivemos na era de maior desenvolvimento científico de toda a história humana? Os estudiosos bíblicos afirmam que esse avanço seria um dos marcos do tempo final. Veja bem, em menos de um século, o homem saiu da carroça puxada por cavalos e chegou a enviar naves ao espaço. A ciência tem dado saltos gigantescos, mas junto com ela cresce também a frieza espiritual. É exatamente o que Jesus nos alertou. A iniquidade cresce na mesma proporção em que a humanidade se engrandece de si mesma. E quando olhamos para Israel, encontramos ainda mais confirmações. Em 1948, a nação de Israel foi oficialmente restabelecida, cumprindo a profecia de Ezequiel, capítulo 37, que fala sobre a restauração dos ossos secos. Esse acontecimento não é apenas histórico, é profético. E o próprio Senhor Jesus disse, em Mateus capítulo 24, versículo 32, que quando a figueira brotasse, saberíamos que o tempo estava próximo. Israel é a figueira que floresceu, e isso nos mostra que a contagem regressiva já começou. Queridos irmãos, o que me impressiona é como esses sinais estão diante de nós de maneira tão clara, mas ainda assim muitos não querem enxergar. Talvez porque aceitar a realidade dos últimos dias nos obriga a rever a forma como vivemos. Obriga-nos a colocar Cristo no centro da nossa vida, e isso nem sempre é fácil. Mas não podemos ignorar. Veja as crises econômicas globais. Veja os rumores constantes de guerras, especialmente no Oriente Médio. Veja como a sociedade está dividida em ódio, violência e falta de compaixão. Tudo isso converge para uma só direção. Estamos caminhando para o clímax da história. E como cristãos, não podemos estar desatentos. Eu quero te fazer outra pergunta. Se Jesus voltasse hoje, agora mesmo, você estaria preparado para encontrá-lo? Pense com sinceridade no seu coração. O que você responderia? Deixe nos comentários. Eu quero estar pronto para a volta de Cristo. Esse ato público de fé pode ser exatamente o passo que vai te fortalecer. Estudiosos como Billy Graham, um dos maiores evangelistas do século XX, sempre afirmaram que o tempo estava se aproximando. Ele dizia que os sinais não eram para nos deixar apavorados, mas para nos encher de esperança. Porque quando vemos estas coisas acontecerem, sabemos que a nossa redenção está próxima. Como disse Jesus em Lucas capítulo 21, versículo 28. Eu digo a você hoje, não olhe para as tragédias como o fim, mas como o anúncio de um novo começo. O fim não é destruição para os filhos de Deus, mas é a porta para a eternidade com Cristo. Portanto, amado irmão, não desanime.
Se você tem sentido medo, angústia ou até dúvida, lembre-se que o próprio Senhor prometeu estar conosco até a consumação dos séculos, em Mateus capítulo 28, versículo 20. E não esqueça, o que virá nas próximas partes deste vídeo será ainda mais profundo. Há revelações escondidas nas Escrituras que vão abrir seus olhos para detalhes que talvez você nunca tenha notado. Por isso, permaneça comigo até o fim, porque a última revelação será a mais impactante de todas. Amados irmãos, ao mergulharmos ainda mais fundo neste mistério, somos levados a refletir sobre um ponto crucial: a luta invisível que se trava nos bastidores da nossa fé. Muitos acreditam que as maiores batalhas da Bíblia foram travadas com espadas e lanças. Mas a verdade é que o confronto mais intenso sempre esteve no campo espiritual. Pense comigo, quando Jesus estava no deserto, em jejum por 40 dias, o inimigo não o atacou com armas, mas com palavras. Ele tentou manipular a Escritura, distorcer o sentido daquilo que era sagrado. E quantas vezes hoje o mesmo Espírito tenta lançar dúvidas em nossas mentes? Quantos de nós já ouvimos aquela voz interna que diz: será que Deus está mesmo com você? Será que Ele realmente vai cumprir a promessa? É justamente nesse momento que precisamos nos lembrar das palavras do apóstolo Paulo em Efésios capítulo 6, versículos 11 e 12. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Irmãos, não é contra pessoas que estamos batalhando. É contra forças espirituais que querem nos desviar do caminho. É por isso que tantos sentem um peso inexplicável, uma tristeza repentina, um desânimo sem causa. O inimigo sabe que, se conseguir roubar a sua esperança, ele paralisa a sua fé. Mas a promessa é clara: Deus não nos deixa desamparados. Ele nos dá a armadura espiritual, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé e, sobretudo, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Por isso, eu lhe pergunto: quantas vezes você tem se alimentado dessa palavra? Quantas vezes você tem se fortalecido nela? Porque assim como um soldado jamais iria para a guerra sem suas armas, nós também não podemos enfrentar o mundo sem nos revestirmos da presença de Deus. E aqui está uma revelação poderosa: cada oração que você faz não se perde no vazio. Cada clamor sobe como incenso diante do trono do Senhor. Você pode achar que ninguém ouviu, mas no céu há registros das suas lágrimas, dos seus jejuns, das suas madrugadas em busca da presença. O inimigo pode até tentar apagar a chama da sua fé, mas ele não pode impedir que Deus cumpra o que prometeu. Lembre-se, o mesmo Senhor que abriu o mar diante de Moisés é o que pode abrir caminhos impossíveis na sua vida. Se você está entendendo esta mensagem, escreva nos comentários: eu tomo posse da armadura de Deus e não desistirei da minha fé. Amados irmãos, chegamos ao momento mais profundo desta reflexão. Até aqui falamos sobre fé, luta espiritual e promessas, mas agora precisamos encarar a maior de todas as verdades: o sacrifício da cruz. Pense comigo: Jesus, o Filho de Deus, aquele que nunca pecou, escolheu carregar sobre si toda a maldição que era nossa. Ele foi ferido para que fôssemos curados, rejeitado para que fôssemos aceitos, humilhado para que fôssemos exaltados. O profeta Isaías já havia anunciado no capítulo 53, versículo 5, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Não existe vitória maior do que esta.
O diabo pensou que tinha vencido quando Jesus foi pregado na cruz, mas na verdade era o início da sua derrota eterna. No terceiro dia, quando a pedra foi removida e o túmulo estava vazio, a história da humanidade mudou para sempre. E aqui está a revelação final que prometi desde o início. A mesma ressurreição que levantou Jesus dentre os mortos está disponível para você hoje. Não importa se sua fé parece adormecida, se seus sonhos estão enterrados ou se sua esperança parece morta, o poder de Deus pode ressuscitar o que você pensava estar acabado. Querido irmão, esta não é apenas uma mensagem bíblica, é um chamado para a sua vida. Jesus não morreu para fundar uma religião. Não, ele morreu para que você tivesse vida em abundância, para que fosse livre do peso da culpa e da condenação. Por isso, eu lhe faço um convite neste momento. Abra o coração e aceite Jesus como seu Salvador. Diga agora mesmo: Senhor Jesus, eu te recebo na minha vida. Perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida e me faz uma nova criatura. Se você fez esta oração com sinceridade, creia. Há festa no céu por causa da sua decisão. Antes de encerrar, peço que se inscreva no canal Em Busca da Fé, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Escreva nos comentários: eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus. João capítulo 17, versículo 7. E lembre-se, este é apenas o começo. Clique nos próximos vídeos que estão aparecendo na sua tela agora. Eles vão fortalecer ainda mais a sua fé e revelar segredos bíblicos que você nunca imaginou. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe você e a sua família. E que a paz que excede todo entendimento guarde o seu coração.